Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores comandantes e passageiros, sejam bem-vindos ao segundo tutorial de como migrar de qualquer simulador para o X-Plane. Exatamente aí, galera, segundo tutorial de 6, né? Na verdade seria de 5 e o sexto seria um bônus. Bem, o legal dessa série é que muita gente já me deu feedback positivo, eu gostei muito. Já veio pedir teu like e tua inscrição no canal, isso é super importante pra mim, que tô crescendo, tá? Já tinha um canal grande e tive que excluir por problema com a operadora, né? Com a minha produtora, melhor dizendo, a operadora foi boa, né? Enfim, e estamos começando do zero aí, praticamente. Bem, pessoal, olha só, estamos no X-Plane 10 aí, no Santos Dumont, tá? Eu já preciso que você pegue o seu caderninho e a caneta, claro, para anotar os nossos atalhos, os nossos shortcodes. A primeira coisa que eu sei que muita gente não sabe é inglês, então vamos trocar o idioma do simulador. Dá, Anderson? Claro que dá, cara. Não está 100% traduzido ainda, mas dá para fazer alguma coisa bacana. Vamos lá, vamos vir aqui em Settings, ou seja, configurações, Operations e Warnings, ou seja, operações e avisos, ok? E vamos trocar para português, tá bom, pessoal? Olha aí, viu? Já tem alguma coisa traduzida, tá meio trepado o texto, porque a gente tem que iniciar o simulador. E, obviamente, tem muita coisa que não está traduzida ainda, mas, né, creio que no 11 já deve estar tudo bombando, né? O pessoal já deve ter feito o dever de casa. Olha aí, já está o simulador agora, então, em português. Parte dele está em português, né? Então, isso já facilita muito a vida de muita gente, que eu sei, tá? Pô, Hanson, mas esse painel aí, esse painel 2Dzão aí, pô, tá meio estranho, né? Pois é, tá meio estranho, né, pessoal? Isso é o painel do tempo do Ronker, é século passado. Mas justamente, pessoal, é o que eu falo, o X-Plane não é focado no simuleiteiro, agora tá sendo, né? Ele é focado nas escolas de voo, então, cara, eles a primeira coisa que fazem é arrancar painel, porque eles já tem lá um modo com todos os instrumentos, entendeu? Então, quer dizer, só precisa ver a tela para ver a paisagem, mais nada, ver a pista, ver as referências e tudo mais. Então, fica esse aviso. Mas o Rio de Janeiro, por exemplo, tá um lixo, claro, porque o simulador é focado lá fora, não é focado aqui pro Brasil. A verdade é essa, entendeu? É verdade que hoje a Europa e América do Norte é que bomba com esse simulador, entendeu? Aqui ainda é Flight Simulator, X-Plane, ou Prepare 3D, não X-Plane, entendeu, pessoal? Então é mais ou menos isso. Mas, graças a Deus, como está crescendo bastante, entendeu? As coisas estão mudando, e isso é muito positivo. Tá, pessoal? Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer agora é trocar o painel 2Dzão aqui por um 3Dzão, claro, né? Porra, vamos começar. Isso no aviãozinho normal, né? No aviãozinho básico. Você já pode apertar Shift 9 no teu teclado. Olha aí, Shift 9, apertei sem querer 8 aqui. Shift 9 e já ter acesso ao teu cockpit 3D. Mas toda hora tem que apertar? Não, toda hora não precisa apertar. Você pode vir aqui em configurações e opções de renderização e justamente marcar essa opção. Dianteiro com cockpit 3D, beleza? Então quando você iniciar o simulador, você nunca mais vai precisar apertar Shift 9, sempre vai estar aí. Anderson, mas e esses instrumentos assim na cara, como é que faz? Então, essa é a segunda dica. A segunda dica é você vir aqui novamente em configurações, opções de renderização e aumentar o nosso campo de visão lateral, né? O Lateral Field View, ok? No inglês, né? 84 é o número que eu uso. Olha aí, agora já tem realmente aí uma melhor visualização da cabine. Pois é, pessoal, exatamente isso. Bem, outra coisa que eu já vou logo para falar no mesmo menu. Eu tô fazendo devagarzinho, né? Tô sempre indo lá no mesmo menu para falar, né? Mas a gente pode já começar a deixar o simulador, né, para as configurações dos próximos vídeos que a gente está fazendo. Opções de renderização novamente e nuvens. Tchau, nuvens. Nuvens do X-Plane são um problema, então a gente vai deixar ele com 10 aqui, tá? Por enquanto. Se ainda assim tá lento para você, você vem aqui e troca a tua qualidade de textura. Bota normal. Se tá lento, bota baixa. Se tá baixa, bota mínima. Se tá mínima, troca de computador.
Tá bom? Beleza. Não se esqueça que uma vez que você faz isso, você precisa reiniciar, senão não vai adiantar de nada. Você pode fazer uma comparação com a tua placa de vídeo. A minha é uma ATI Radeon de 6700 Series, uma placa velha, tá? Eu tenho 1 GB de memória RAM só de placa de vídeo, né? E olha aí, 235 MB estão sendo utilizados. Então isso aqui serve como referência, né, para a minha placa de vídeo, tá, pessoal? Então você pode ver, então tem 800 MB praticamente aí livre para ela poder trabalhar, entendeu? Vamos fechar aqui. Bem, vamos lá, então o Shift 9 já está certo, né, você já sabe. Agora vamos para outro Shift, vamos para o Shift 4. O Shift 4 exatamente você tem a câmera externa, tá? Câmera externa do avião. Se você apertar com o botão direito do mouse e segurar e arrastar, você gira a tua câmera, tá, pessoal? Então isso é muito importante que você já tenha em conta. Se você com o scroll fizer o movimento, você consegue dar zoom e tirar zoom, né, com o scroll do mouse, tá? Com a rodinha do mouse, tá, pessoal? Então tá aí, essa é a segunda dica. Se você não tem teclado, não tem sistema de voo, um joystick, alguma coisa do tipo, vai estar aparecendo uma cruzinha aqui no meio da tela. E essa cruzinha é justamente onde você vai tocar, vai ativar um quadrado e você vai poder pilotar o teu avião. Ou esse Serginho, como ele é maneiro, você pode fazer por aqui, ó, olha lá. O meu mouse tá meio doido, né? Foi pra lá, você pode fazer por aqui, entendeu? Mas é só nesse Serginho, mas não aconselho não. Vai voando aí pela cruzinha, tá, pessoal? E eu acredito que opções assim de renderização pra gente começar, a gente já tá tranquilo. Agora só falta o que? Câmeras e visão. A gente vai começar com visão e depois câmera. Uma coisa muito importante também, aqui no Santos Dumont não pousa 747, Antonov, nada disso, né? Só que no jogo pousa, tá? Então você vai vir aqui em aeronaves, exatamente, aeronaves e situações, ok? Você vai vir aqui em outras aeronaves e vai colocar isso aqui para 1, ok? Isso você vai economizar um FPS forte. Por quê? O X-Plane trata cada aeronave extra no jogo, entendeu? Como uma outra aeronave igual, entendeu? Então não é legal, tá? Então aqui você já vai estar evitando que outras aeronaves 747 estejam pousando, atropelando a gente aqui em Santos Dumont. Bem, primeira coisa que você vai localizar no teu teclado aí é as setas direcionais, cima, baixo, esquerda, direita. Então cima, baixo, esquerda, direita. Cima, baixo, esquerda, direita. Up, down, left, right, ok? Pessoal, então, aqui a gente vai mover o nosso tronco, tá? Na cabine, tá? Pra lá, pra cá, cima e baixo e beleza, tá bom, pessoal? Então anotem, setinhas direcionais. No Shift 4, na câmera externa, ela também funciona. Cima, baixo, direita, esquerda, ok? Vamos apertar o Shift 9 de novo para voltar. Então, Shift 4 e Shift 9. Na verdade, do Shift 1 até o Shift 9 são câmeras, tá? Shift 2, Shift 3, Shift 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí já tá, né? Não preciso falar todos. Você vai vendo aí qual é a melhor que você se enquadra. Vamos lá. A segunda parte. Vamos como olha para a esquerda e como olha para a direita. Simplesmente você tem a tecla Q e a tecla E. Q de Quebec e E de Eco. Então você aperta a tecla Q, você olha para a esquerda. Se você aperta a tecla Eco, né, olha para a direita. Quebec, Eco, ok? É o nosso movimento de pescoço. Também como a gente faz para a esquerda e direita, a gente pode fazer para cima e baixo. Então a tecla R de Romeu olha para cima e a tecla F de Foxtrot olha para baixo. Então a gente já tem aí Romeu, Foxtrot, Quebec e Eco, ok? Estou falando no alfabeto para que seja mais fácil a identificação dessas teclas, tá, pessoal? Bem, vamos decolar e vamos brincar. Para decolar a gente vai dar flaps, ok? Como é que tá flaps? A gente pode vir aqui na cabine virtual aqui no cockpit 3D e puxar para baixo, ou a gente pode apertar a tecla número 2. Tá? A tecla número 2 você baixou aí teus flaps. Tecla número 1 você retrai teus flaps. Então vamos deixar 2, tá? F1 e F2, você dá motor e tira motor, tá? Dá motor e tira motor. E é mais ou menos isso. Você vai apertar Shift 9 de novo para centralizar.
F3, F4 serve para o propeller, né? Que é justamente aquela manete que tem isso aqui azul, tá? E F5, F6 serve aqui justamente para a mistura, tá, pessoal? Vamos apertar a tecla B para soltar os freios, né? B de brakes. Vamos decolar, tá? Pera aí, antes de decolar, eu vou fazer o seguinte, tá muito, pô, o que é isso aí, Anderson? O que é isso aqui? Ah, se você apertar o botão direito aqui na cabine, você também pode girar ela. Botão direito segura e move o mouse que você gira ela. O que é isso aí, Anderson? Aquela biruta ali tá assim? Isso é X-Plane, tá sem vento? Como é que você deu esse zoom, Anderson? Então, com a tecla mais e menos, você dá zoom e tira zoom. Tecla mais e menos, não do teclado numérico, tá, pessoal? Do teclado normal, da parte convencional, mais e menos, tá? O teclado numérico ele tem uma função muito boa no X-Plane, eu já vou explicar para vocês em voo. Bem, vamos lá então, vamos botar vento. Como que a gente faz para botar vento? Localização, ambiente, perdão, você vai vir aqui em ambiente, clima, tá? Então o clima aqui eu vou colocar um vento de 15, mais ou menos. Vou colocar aqui 3 justamente aí de rajada de vento, tá? E vamos colocar aqui uma turbulênciazinha leve, tá? Para dar uma chacoalhada. Deixa eu tirar esse vento cortante que eu não quero. E vou botar aqui um vento de través, tá? Indo para 0,90, tá, pessoal? Porque a gente está decolando da 0,2, né? 0,220, então quer dizer... Então vai ser um vento de través. Olha só a biruta lá agora. Olha o avião, cara. Olha o avião, claro, né? Eu tô também com ele sem parking brakes. Bem, vamos justamente decolar então. E vamos ver como é que vai ser essa experiência aí. Vento forte, hein, pessoal? Para esse avião é vento forte. Vamos acelerando devagarzinho, mantendo o avião na pista, controlando. Né? Eu tô usando o leme aqui. Olha como o avião tá indo torto, hein? Olha aí, cantando pneu aqui. 40 nós, 60 nós, puxamos. Olha aí a caranguejada. Olha aí para manter a pista. Às vezes para, né? A rajada, né? E volta. Mas tudo bem, sem problema. Tá? Jeitinho bem complicado, né? Vamos lá. Beleza. Tá um pouco instável também por causa da turbulência, tá, pessoal? Santos Dumont aqui, né? Se vocês verem aqui bem, tá no morro. Tá bem punk. Isso aqui eu já vou ensinar você a configurar isso. Olha só, galera, o precipício ali, né? Bem complicado, né? Deixa eu apertar o Shift 9 de novo. Enfim, a primeira coisa que a gente precisa fazer é trimar o avião. A gente vai voar contra o vento pra não precisar estar toda hora corrigindo o curso aqui, né? A minha proa, né? Vamos lá. Bem, pessoal, então aqui mais ou menos estabilizado, tá? Eu tô trimando o meu avião aqui. Como é que você trima um avião, Anderson? Então, a gente pode vir aqui no compensador, né? E girar essa bolinha, né? Ou então apertar colchete, né? Abrindo, né? O colchete abrindo é para ele cabrar o avião, é para picar o avião, perdão, né? E colchete fechando é para cabrar o avião. O que é cabrar e picar? Muito fácil. Vamos lá, vamos picar o avião. Isso é picar o avião. Vamos cabrar o avião. Isso é cabrar o avião, né? Força G dentro do avião é uma beleza quando você faz isso, é uma delícia, né? Chega a sair num Cessna chega a sair pela boca, né? Imagina num caça, né? Vamos lá. Vamos aqui alinhar aqui novamente. Então vamos trimar o avião agora, tá? Usando aí os colchetes, tá? Então vamos lá. Tô trimando ele aqui. Tirei um pouquinho de motor aqui, não precisa estar full, a pleno, tá? Vou deixar assim mesmo, vamos com vento de través mesmo, que se dane. Eu vou segurando aqui. Enfim, pessoal. Então a gente sabemos que Quebec, Eco, Romeo, Foxtrot, ok? Exatamente isso, mais, menos, né? E tem um diferencial. Antes fez tão rápido, o Guion não fica tão rápido assim, simplesmente porque você, se apertar a tecla Shift, ele vai 10 vezes mais rápido no movimento. Olha só, 10 vezes mais rápido. Assim é o normal. E assim, ou seja, é o que você precisa usar. Você sempre vai precisar usar o Shift, tá? É a mesma coisa no zoom e mesma coisa para cima e para baixo, tá? E inclusive nos direcionais do lado externo, interno, que seja, tá? Por exemplo, aqui do lado de fora, você, por exemplo, pode, né, com o direcional virar, apertando o Shift, você vira muito mais rápido. E você quer dar um zoom no avião e quer posicionar ele mais para a esquerda, por exemplo, você olha, né, para a esquerda lá, olha só que interessante.
Dá pra fazer aquela screenshot bacana. Olha aí, né? O avião tá meio instável ali, né? Mas enfim, vou apertar o Shift 9 de novo. Bem, pessoal, e agora eu acho que o mais importante, a gente vai configurar as câmeras. Essa, por exemplo, é a minha visão perfeita para a câmera de piloto, tá? Então o que acontece? Você tem que ter o teclado numérico. O que é o teclado numérico? Aquele que fica com aquela teclinha non-lock, né? Num-lock seria, né? Então é uma importante função dentro do X-Plane que justamente permite você configurar câmeras, até 10 câmeras, entendeu? Vamos lá, como é que funciona? Você vai usar o Ctrl mais a tecla numérica, entendeu? Justamente para poder marcar a câmera. Por exemplo, vamos dizer que essa aqui seja a minha melhor visão do piloto. E eu quero atribuir a tecla número 4 do meu teclado numérico para essa função da câmera. Então eu aperto o Ctrl, seguro e aperto a tecla número 4, ok? Então, por exemplo, já fiz isso aqui, tá, pessoal? Se eu vier por qualquer outro motivo botar outra câmera e apertar a tecla número 4 sozinha, exatamente, a tecla no teclado numérico, tá? Não esquece o outro teclado, só vamos falar de teclado numérico aqui, tá? Então, por exemplo, mirei em algum lugar aqui para textura, quero voltar, aperto a tecla número 4, ok? É assim que funciona. Vamos botar aqui dos rádios, por exemplo, né? Com os atalhos que eu já ensinei, né? Olha aí, beleza, isso vai ser o 5, tá? Então eu aperto o Ctrl, tecla numérica 5 juntas, e quer dizer, quando eu já tenho o 4 e agora eu já tenho o 5, olha aí, beleza? Quero botar agora o copiloto, aí eu venho aqui pro lado do copiloto, tá aqui legal, então vou botar Ctrl 6, tá? Então quer dizer, 4, 5, 6, né? E olha, posso fazer uma brincadeira aqui, por exemplo, o rádio eu não gostei desse ângulo aqui, eu venho e giro a cabeça, ó. Olha aí, é 3D a parada, né? Então vamos lá, vamos dar um zoom aqui, apertar o no mais, ó, eu quero 5 agora, a nova configuração é essa aqui, Ctrl 5, tá? Então 4, 5, 6, olha que bacana, né? Beleza, deixa eu consertar o avião aqui, e assim para as demais. Eu já tenho aqui configurado no meu avião o 1, né? Aqui estamos aqui minhas luzes, né? Eu posso movimentar tranquilamente o 2, que é a minha manete de potência, né? Minhas luzes de cabine, e também o 3, que é o seletor de combustível. Tenho também o 7, que é olhar para a esquerda, o 9, que é olhar para a direita, e o 8, que é a parte externa do avião, tá? Então você também pode configurar essas teclas com configurações da parte externa do avião. E o último comando que está valendo agora, que a gente não falou, é os sinais de maior e menor, ou na verdade não seria o sinal de maior e menor, né? Seria vírgula e ponto. Vírgula, ponto. Vírgula, ponto. Vírgula e ponto permite que eu ajuste a minha posição do meu tronco na cabine, entendeu? Obviamente, eu posso, né, chegar mais perto, ou passar a cadeira aqui no caso, e o ponto eu chego mais para perto. Se eu fizer com Shift, é claro que eu vou fazer isso 10 vezes mais rápido. Bem, acredito que o tutorial de câmeras e de atalhos esteja completo, tá? Então, faltou uma teclinha que é a tecla G. A tecla G você consegue aí baixar o trem de pouso, recolher recolher o trem de pouso e baixar o trem de pouso, tá? É uma tecla que ela tem dupla função, tá? E praticamente eu acho que a gente conclui esse tutorial, né, de teclas de atalho, tá? Que eu acho que é muito importante. Você tem que dar uma chance pro simulador, tá? Tá feio, tá horroroso. Olha o cone de açúcar ali. Aquilo não é um pão de açúcar não, pessoal. É o cone de açúcar. Olha só que ridículo, né? Olha aquela rua ali no Santos Dumont. Aquilo é horrível, cara. Olha só isso, cara. Entendeu? É muito feio. Mas fica tranquilo que eu vou te ensinar a consertar isso tudo, tá? Porque o X-Plane realmente é um simulador aí fantástico. Valeu, pessoal? Bem, peço sua inscrição no canal, peço joinha pro vídeo, novamente, tá? Não se esquece aí não. Dá uma força aqui pro mano, divulga pros teus amigos aí, tá? Vou ser super grato pra você, né? Pela tua ajuda, de boas, né? E ajuda o canal a crescer também. E é mais ou menos isso, galera. Fica aí no aguardo. Amanhã provavelmente já temos o vídeo número 3, tá? Eu vou fazer esses 6 vídeos seguidos, um dia outro, entendeu? Pra gente matar logo isso aí e todo mundo tá voando X-Plane, valeu? Quero muito falar com vocês. Vamos que vamos, galera. Até o próximo vídeo e fui!